Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, dando sequência à nossa série expositiva, iniciada em junho deste ano, 2023. Nós estamos nesta sequência, aprendendo aqui com o apóstolo Paulo, suas exortações, orientações, movidas pelo Espírito Santo de Deus. Privilégio podermos ler a sua palavra, podermos meditar nela. O Senhor tem nos agraciado com esta bênção. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estás fartos? Já estás ricos? Chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjo como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecereis não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado, Deus, pela inspiração que trouxeste ao teu servo apóstolo Paulo. Obrigado porque esse texto, tantos anos depois, ainda fala. Ilumina o nosso coração para entendermos a tua palavra, a fim de que haja conhecimento, fé, esperança, e que nestas exortações sejamos também encorajados a vivermos cada vez mais em conformidade com o teu Evangelho. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, esta palavra do apóstolo Paulo é uma reprovação muito dura aos irmãos de Corinto. Como os irmãos bem sabem, o apóstolo Paulo foi o plantador da igreja e, como apóstolo do Senhor, não poderia permitir que a igreja
trilhasse um caminho que a levaria à condenação. Eu gosto sempre de lembrar, irmãos, que esta igreja de Corinto, bem como todas as igrejas da região da Acaia e também da Macedônia, são as igrejas que sobreviveram às perseguições do primeiro século, e são dessas igrejas que nós somos herdeiros. Boa parte das igrejas, quase todas da região da Ásia Menor, elas praticamente não prosperaram por tanto tempo posteriormente. Mas esta igreja que estava situada na região da Europa é que deu continuidade ao evangelho que nós temos hoje, que chegou até nós depois de tanto tempo. E, irmãos, é necessário, às vezes, que o pastor tenha uma voz mais dura e uma palavra mais confrontadora, a fim de tratar, logicamente, as feridas mais difíceis de serem tratadas, os problemas mais difíceis de serem resolvidos. Nós vimos desde o começo da exposição o apóstolo Paulo tomando um tom mais leve e uma exortação que vai crescendo de forma gradual. Ele repreende a todos os irmãos pela divisão que estava acontecendo, aqueles que eram de Paulo, os que eram de Cefas, os que eram de Apolo, os que eram de Cristo. Depois nós vemos o apóstolo Paulo ensinando para eles que, na verdade, a verdadeira sabedoria vinha de Deus e foi revelada em Jesus Cristo. E, posteriormente, Paulo faz exortações aos que pregam e aos que ensinam, e sempre trazendo aos irmãos de Corinto a necessidade deles pararem de olharem para homens e olharem apenas para Jesus e perceberem o tesouro que é o Evangelho, e não as palavras de sabedoria vindo da boca de homens que muito não podem fazer por eles. A verdade é a sabedoria humana, Paulo considera como vã e fútil, porque ainda que ela seja recheada de algum tipo de conhecimento que mesmo assim é dado por Deus, ela não apresenta aquilo que é o cerne do ser humano, ou a necessidade mais básica do ser humano, que é de salvação. Na verdade, o Evangelho vem não pela sabedoria nem a filosofia deste mundo, mas o Evangelho vem pela loucura da pregação. E essa nos surpreende, porque essa pregação, ela depende necessariamente da ação do Espírito Santo e não da eloquência, da retórica, dos modos de falar de quem prega. Portanto, ela tira toda a glória do homem e da sabedoria humana. Então, Paulo diz, irmãos, parem de olhar para os homens e olhem para Jesus, e olhem para a mensagem do Evangelho. Porque nós, ainda que servos do Senhor, somos apenas cooperadores de Deus. Quem opera em vocês por meio da palavra é o Espírito Santo. Nós somos cooperadores. E tudo que nós temos e apresentamos para vocês foi nos dado, foi concedido. Nós somos despenseiros da graça de Deus. E eu lembrei aos irmãos algumas semanas que a ideia do despenseiro é aquele que tem a chave da despensa. Ele não é o dono do alimento, mas ele é quem controla, é ele quem pega o alimento e oferece o alimento. Ou seja, a glória é toda de Deus, que é o patrão, é o chefe maior, supremo. E os mordomos, embora tenham contato com a riqueza, aquela riqueza não lhes pertence. Eles apenas distribuem as riquezas, nesse caso, os mistérios de Deus, o Evangelho de Deus. Por isso, homens devem ser tratados como homens. A Bíblia diz, inclusive, a quem honra, honra. Não há nenhum problema em respeitar, em honrar. Pelo contrário, deve ser feito assim. Nós vemos várias exortações das Escrituras que ensinam a igreja a honrar os seus líderes, mas não a colocá-los num nível tal que possa cheirar a idolatria.
Isso é extremamente perigoso. Igrejas que lotam por causa do pregador A ou do pregador B. Irmãos que deixam suas comunidades locais por causa do pastor fulano ou do pastor Beltrano. Isso é uma atitude muito perigosa, porque ainda que você tenha simpatia por um determinado pastor, por um determinado pregador, Deus é poderoso para usar pessoas que você nem imagina. Talvez até mais simples, ou que não tenham tanta retórica. Mas nós não podemos estar focados nesse aspecto para que o nosso desejo de ouvir a palavra não se torne, na verdade, um desejo idólatra e nos leve até mesmo à divisão. Portanto, Paulo exorta duramente a igreja quanto a isso. E agora Paulo vai trazer uma palavra a igreja muito dura. Antes desse texto ainda, Paulo lembra que todos nós, pregadores, falando agora aos pregadores, seremos julgados pelo Senhor quando Ele voltar. Vamos nos apresentar diante do tribunal de Deus e vamos ser julgados pelas nossas obras. E, portanto, haverá um dia em que Deus irá revelar as coisas ocultas, as obras das trevas, inclusive, e revelar ou manifestar os desígnios do coração, e cada um dos que ensinam e que pregam serão julgados, e aqueles que o fizeram de forma correta e com a motivação correta receberão da parte de Deus o louvor. Nesse instante agora, nesses versos que nós lemos, de 6 a 21, Paulo então traz uma reprovação bem severa à igreja, inclusive usando de um artifício comum do apóstolo Paulo, que é a ironia. É muito interessante isso, né? Porque geralmente nós vemos a ironia com um certo preconceito, né? Mas a ironia, ela tem o seu valor dentro da linguagem, e um deles é despertar o público ou os leitores para aspectos que, se assim não fosse, eles não atentariam. Talvez você já tenha ouvido assim alguma ironia do seu pai ou da sua mãe, né? Quando eram mais novos, e a gente consegue compreender, né? De repente, a criança que está lá querendo mexer em alguma coisa que não deve, né? Então, eu lembro que lá em casa tinha um circulador. Não sei se vocês lembram daqueles circuladores grandes da Arno, né? Fazendo aqui a propaganda. E era um bichão bem grandão, assim, pesado, né? E a gente gostava muito, eu acho que toda criança já fez isso, né? De botar a boca na frente da tela, né? Para ela fazer aquele barulhinho, quanto mais pertinho, né? E mãe às vezes dizia assim: vai, bichinho, vai. Vai para pertinho. Quando botava a boca, batia ali e dava aquela enrolada, né? Ou então o dedo no ventilador. Vocês já fizeram isso? Você bota, não estou ensinando não, viu, irmãos? Mas aquele ventilador sem tela, né? Aí você vai botando assim, o dedinho para ele ir parando, né? Aí mãe dizia assim: vai, bicho, tá no dedo. Ai, mãe, doeu meu dedo. Ah, doeu, bota de novo. Então, esse é um tipo de ironia que a gente consegue entender. Aqui vai um parênteses, né? Os autistas, temos dois aqui, né? Levi e Gigi, eles têm dificuldade em entender essa ironia, tá? E no caso de Gigi é muito interessante quando a gente faz isso, né? A gente pergunta assim: você vai fazer de novo? Ela diz sim, mas na verdade ela está entendendo que não deve fazer de novo, mas ela diz sim. Aí de repente quem ouve diz assim: ó, que menina teimosa, tá afrontando o pai, mas na verdade ela não compreendeu a ironia, né? Bem, mas nós, os típicos, né, ou os normais, por assim dizer, não tem nenhum preconceito com isso, conseguimos entender regularmente a ironia, e ela serve para nós como um alerta assim muito duro, muitas vezes. Neste caso aqui, o apóstolo Paulo vai usar desse artifício. Ele é um artifício não tão comum. Paulo geralmente usa uma linguagem mais regular, mas quando Paulo faz, é porque ele quer atingir de forma mais profunda
o coração dos seus leitores. Portanto, entendam aqui esse texto como uma ironia, e aí vocês vão compreender melhor o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Mas vamos com o texto, abra sua Bíblia, permaneça com sua Bíblia aberta. Paulo diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Estas coisas são as coisas anteriores a que Paulo escreveu, né? A ideia do despenseiro, do tribunal, do julgamento. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tu tens que não tenha recebido? E se o recebeste, por que vos vanglorias como se o não tiveras recebido? Veja então que Paulo vai aumentando o seu tom até chegar no verso 8, né? Quando ele vai dizer: já estás fartos, já estás ricos, chegastes a reinar sem nós. É claro que tudo isso não é verdade. Sim, agora ele diz: tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Então Paulo diz assim, vejam que há na igreja de Corinto uma predileção pelos pregadores, como os irmãos já sabem, mas também havia um descuido, um desprezo por parte de alguns irmãos de Corinto ao apóstolo Paulo. É bem interessante isso. Possivelmente, o grupo que dizia eu sou de Paulo era um grupo que defendia Paulo realmente, mas os outros grupos era o grupo que não gostava do apóstolo Paulo, e tudo indica que aqueles que diziam eu sou de Cristo eram os que não gostavam mais ainda. Então veja que os pecados aqui, né, eram duplo, né? Havia facção, porque eles gostavam mais de um do que do outro, mas também havia quase que um complô dos outros três grupos contra o apóstolo Paulo, contra a figura dele. E Paulo, quando faz essa exortação, não é um cuidado com a sua defesa própria, embora ele também o faça, mas a preocupação maior de Paulo era que a insurgência contra a autoridade dele geraria depois um problema para a igreja de também se rebelar contra os futuros líderes. E aqui é um cuidado de Paulo para que a igreja não entrasse nesse caminho de rebelião ao ponto de, desprezando toda a liderança, ela simplesmente sumir. Porque uma igreja, um grupo não prospera ou não prevalece sem uma liderança. Então Paulo diz assim: vocês já dizem que estão fartos, que estão ricos, que estão reinando sem nós? Sim, era muito bom que vocês pudessem viver sem nós da liderança. Agora, se vocês reinarem, nós ficaremos muito felizes, porque nós também reinaremos com vocês. E por que isso? Porque, primeiramente, Deus pôs os apóstolos. O evangelho só chegou aos irmãos de Corinto por causa dos apóstolos. Mas veja o que Paulo diz no verso 9: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Aqui observem a comparação do apóstolo nos dois versos. Enquanto os irmãos de Corinto já se diziam fartos, sem necessidade da liderança, já estavam aí reinando, Paulo diz: enquanto vocês se acham nesse patamar, eu vou dizer o que acontece a nós, os apóstolos. Parece que quanto a nós, Deus nos colocou no último lugar. E vocês acham que Deus colocou vocês para reinar. Mas nós somos condenados à morte. Os irmãos devem lembrar que aqui
Alguns dos irmãos já haviam até falecido quando Paulo escreve esta carta. E depois da morte de Estevão, o primeiro mártir, outros vieram por amor a Cristo também a entregar suas próprias vidas, porque nos tornamos espetáculo ao mundo. De fato, isso acontecia, nós vamos ver essa palavra também lá na carta aos Hebreus. A ideia de se tornar espetáculo aqui era que, de fato, as autoridades, em especial as autoridades romanas, incentivadas, incitadas pelos judeus, faziam espetáculos mesmo com os irmãos cristãos no primeiro século. Muitos deles eram lançados nas arenas para serem devorados pelos leões, alguns eram mortos em praça pública, alguns tinham seus bens perdidos, suas esposas e filhas violadas, e se fazia muitas dessas coisas publicamente. É muito interessante essa questão da perseguição, né? Porque quando você vai observar o período do nazismo, os judeus se tornaram também espetáculo para o mundo. Interessante como Hitler conseguiu, com a sua malignidade, colocar na mente das pessoas, na boa parte da Europa, que a causa de toda a destruição da Alemanha e da queda da Europa tinha a ver com os judeus, que os judeus eram ladrões de riqueza e coisas desse tipo. De tal forma que era comum nas escolas as crianças judias serem maltratadas, machucadas, e se colocavam as estrelinhas, nas camisas para identificarem os judeus. E era espetaculoso, se tornava algo que atraía as multidões, destruir a loja de um judeu, ou mesmo matar um judeu em praça pública. Eu não estou falando nem mesmo especificamente daquele momento da guerra, aquele momento mais pesado, porque aquele momento ele cumpre um período razoável, mas antes de chegar a esse nível, os judeus foram cercados assim em alguns lugares na Europa. Há um documentário na Netflix, eu esqueci o nome, mas ele traz relatos de judeus noruegueses, e recomendo muito que os irmãos assistam. Claro, se preparem assim para assistir, porque tem relatos assim muito tristes, muito difíceis, onde senhores já de idade lembram como foi a perseguição aos judeus na Noruega. E era exatamente assim. E um detalhe que me chama muita atenção é o relato de uma senhora, quando ela diz assim: a nossa liberdade foi sendo tirada aos poucos. Então, de repente, o judeu não podia frequentar determinado local, e depois o judeu não podia levar os filhos para a escola, pois o judeu não podia negociar, e aí aos poucos ia se tirando aquilo ali, até o ponto de que boa parte da Europa dizia assim: a guerra está vindo contra nós, não é por nós. Os noruegueses, por exemplo, alguns, a guerra está vindo contra nós, a Alemanha está vindo contra nós por causa dos judeus que estão aqui. Então você imagina enfrentar um inimigo tão duro contra os alemães nazistas e não ter o apoio, de repente, do seu vizinho, que durante tanto tempo conviveu com você, mas pelo fato de você ser judeu, ele se sentia ameaçado e preferia atentar contra a sua vida. E os judeus foram feitos espetáculos para este mundo de forma tão terrível, que nós esperamos que nunca mais aconteça com nenhum povo. É claro que o relato dos comunistas na China e em outros lugares não são diferentes. E nós temos aqui ao nosso lado venezuelanos, que também têm fugido e contado horrores do que tem acontecido em seu país. Quanto a nós cristãos, a coisa foi tão dura, foi tão pesada, que alguns cristãos precisaram fugir, foram acusados de coisas que nunca fizeram. Um povo que não fazia mal a ninguém, que não era ameaça a ninguém, um povo que aprendeu a honrar as autoridades,
mesmo quando estas os perseguiam, mesmo assim foram feitos espetáculo. E a tradição cristã conta que todos os apóstolos, né, exceto João, todos os apóstolos morreram de causa não natural, ou seja, foram martirizados. Apenas João morreu de velhice, né, ou morte natural. Os outros, quando eram pegos, eram colocados sempre de forma pública, atraíam multidões e se tornavam um espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. E aí Paulo diz: nós somos loucos e vós sábios. É interessante, veja, que aqui Paulo não está mais usando da ironia, tá? Agora Paulo está dizendo isso. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: nós somos chamados de loucos por este mundo, para que a sabedoria de Cristo alcance o coração de vocês. Nós somos os fracos, porque para o mundo, alguém morrer por uma causa, e principalmente uma causa de um judeu chamado Jesus, era fraqueza. Mas Paulo diz: e vós fortes. Ou seja, nós nos fizemos fracos para este mundo, para que vocês se tornassem fortes no Senhor, para que vocês se tornassem nobres no Senhor. Nós nos tornamos desprezíveis a este mundo. Vejam, irmãos, é por isso que nós precisamos olhar para esses homens, para os apóstolos, como os nossos heróis, porque hoje em dia é muito fácil ser apóstolo, né? Você já viu os apóstolos, aspas, né? Os intitulados apóstolos dos nossos dias? Eles têm fazenda, eles têm emissora de televisão, eles têm jatinho particulares, não é verdade? Os apóstolos, né? Os falsos apóstolos dos nossos dias, que se auto-intitulam apóstolos, esses aí estão cheios da grana. Mas os apóstolos mesmo viveram a vida assim, de desprezo, de fraqueza conforme este mundo, de espetáculo. Aí de repente surge alguém e diz assim: eu sou apóstolo fulano de tal. Só não quer o sofrimento dos apóstolos, né? Paulo diz: até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está aproveitando para dar aquela alfinetada da igreja de Corinto. Vejam, irmãos, tudo isso que Paulo sofreu, junto com Apolo, com outros irmãos, com Pedro. Veja que exatamente, embora Apolo não seja considerado um apóstolo, né? Ele era o pastor da igreja, ou tinha sido o pastor daquela igreja, e como líder também sofria coisas semelhantes. Paulo está dizendo assim: até agora nós nos entregamos, passamos fome, nudez, fomos machucados, maltratados, e não temos nem lugar para morar, enquanto vocês aí estão bem, porque a palavra chegou até vocês, porque o evangelho chegou até vocês. Nós recebemos as pancadas para que vocês possam viver a vida cristã. E mais, nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Como os irmãos sabem, a igreja de Corinto foi uma igreja que negou o sustento ao apóstolo Paulo. Paulo precisou, além de servir a esta igreja, precisou fazer tendas junto com dois irmãos chamados Áquila e Priscila. Quando nós somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos,
Leiam comigo, irmãos, vamos lá. Verso 12. Quando somos injuriados... Eu ainda não ouvi os irmãos, vamos lá. Quando somos injuriados... Quando perseguidos... Quando caluniados... Até agora temos chegado a ser considerados o que, irmãos? Lixo do mundo, escória de todos. Meus irmãos, estes homens são diferenciados. Louvado seja a vida, seja o Senhor pela vida dos apóstolos, emissários do Senhor, homens santos, que se entregaram pela causa do Evangelho, que passaram por tudo isso aqui, para que nós pudéssemos ouvir a mensagem do Evangelho. Meus irmãos, tudo isso que eles sofreram aqui não foi só pelos coríntios, foi por nós também. Tudo isso que eles sofreram foi para que o Evangelho chegasse até nós. Então essa exortação aqui de Paulo, ela também é para nós. Sobre que tipo de vida nós levamos hoje, que tipo de vida cristã nós estamos levando. Porque para ser servo do Senhor, esses homens passaram sede, passaram fome, sofreram, foram machucados. Quem não lembra das histórias de Paulo? Quando, por exemplo, em Filipos eles foram açoitados, e quando chegaram na prisão, ao invés de falarem palavras de maldição contra o carcereiro ou contra as autoridades romanas, a Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores a Deus à meia-noite. Quem é que todo machucado, sangrando, ferido, canta louvores a Deus, irmãos? Quem é que adora a Deus? A gente, às vezes, para adorar a Deus, quando está mais calor, a gente fica agoniado. Quando chove, a gente não quer vir para a igreja. Nós vivemos um nível, irmãos, quando nós olhamos para esses homens, na verdade, Paulo sabia muito bem disso, que o seu exemplo, a sua experiência, o seu relato aqui, causaria vergonha a qualquer cristão. É por isso que Paulo diz assim: não vos escrevo, verso 14, estas coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar como filhos. Agora, a gente pode responder a Paulo dizendo assim: tudo bem, Paulo, você não faz para nos envergonhar, mas eu fiquei com uma vergonha danada. Eu não posso mentir. E agora falando para o apóstolo Paulo, né, de pastor para pastor, quando eu escuto, Paulo, que você passou, eu tenho vergonha. Porque às vezes eu acho que quando eu prego muito durante a semana, eu tenho uma semana muito atarefada, eu digo assim: eu me desgastei pelo Evangelho. Mesmo não levando nenhum bufete, mesmo não sendo injuriado, pelo menos até que eu saiba, mesmo não passando fome nem sede, e ao final do dia tendo uma casa confortável, uma cama quente para poder me deitar e descansar. Esses homens não tinham isso, irmãos. Não era fácil ser um servo de Deus do calibre do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos e de boa parte dos cristãos no primeiro século. Mas às vezes, quando nós temos um simples desconforto, nós fazemos um drama daqueles nas nossas vidas. A verdade é que quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, desses homens, nós percebemos o quanto a nossa vida cristã é medíocre. Se os irmãos forem bem sinceros, olhando e analisando seus próprios corações assim com muito temor, nós vamos perceber que nós somos, de fato, cristãos almofadinhas. Nós não chegamos ao nível desses irmãos. Nós não sabemos o que é ter as nossas casas
metralhadas, como muitos irmãos já tiveram e ainda têm na história. Nós não sabemos o que é andar quilômetros para ouvir a mensagem do Evangelho. Nós, graças a Deus, temos outros meios hoje. Nós não sabemos o que é descer não sei quantos metros, né? Como os irmãos na China, para se encontrar em locais subterrâneos, locais que são quentes, às vezes insalubres. Eu não estou dizendo que a gente precisa agora deixar tudo insalubre ou vir para a igreja de pé como se fôssemos pagar uma penitência. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que com o recurso que nós temos hoje, com os recursos que nós temos hoje, que Deus nos concedeu, nós deveríamos viver uma vida cristã mais profunda, mais quente, ter mais amor pelo Evangelho, ter mais amor pela palavra, pela oração. Nós deveríamos ansiar as reuniões de oração da igreja. Nós deveríamos lamentar quando não conseguirmos vir para o culto. Mas quantas vezes, vamos ser sinceros, quantas vezes nós podemos vir e não vimos? Quantas vezes a gente pode vir para a oração? A gente pode. E a gente sabe que pode. E Deus sabe também que você pode. Quantas vezes nós podemos vir evangelizar? Temos liberdade, temos recurso, temos material. Quantas vezes nós podemos pregar o evangelho para os nossos vizinhos, nós nos calamos? Quantas vezes nós não queremos falar de Jesus para não sermos desconfortáveis às pessoas? Agora olhe para esse texto aqui. Fome, sede, nudez, desprezo, fraqueza, loucura, não ter lugar certo, ser machucado, se afadigar, se cansar. Qual foi a última vez que você se cansou pela causa do Evangelho? Paulo diz, pelo contrário, eu não quero envergonhá-los, eu quero admoestá-los como filhos. Porque ainda se tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. Que coisa linda, né, irmãos? Paulo está dizendo assim, muita gente poderia ter pregado o evangelho para vocês, mas eu fiz como pai. Eu fiz como pai. Pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Era este homem aqui, irmãos, que estava escrevendo com dureza, mas com lágrimas, que a igreja de Corinto desprezava. E não são poucos os pastores que sofrem desprezo das suas igrejas. Falta de reconhecimento, falta de honra, falta de amor pela vida dos líderes. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel. Paulo não podia ir para Corinto novamente, mas Paulo mandou o melhor que ele tinha, Timóteo, para ser pastor da igreja, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte, ensinando em cada igreja. E de fato Timóteo lembrou a igreja de Corinto. Talvez Timóteo também, por ter caminhado com Paulo tanto tempo, tenha orientado e instruído Lucas, né, a escrever parte do Evangelho de Atos. Também é na carta que Paulo escreve a Timóteo, na segunda, que nós vemos alguns relatos sobre o fim da vida, né, dos últimos momentos do apóstolo. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecereis não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. E aqui uma palavra final de ameaça do apóstolo Paulo. Que preferis? Irei a vós outros com vara
ou com amor e em espírito de mansidão? Quem tem a vara é o pai, irmãos. O pai era quem tinha a vara. Essa era a prática no Antigo Testamento, né? A vara para exortação. Paulo diz: eu posso ir para vocês com vara, ou eu posso ir com vocês em amor e mansidão. Vai depender do comportamento de vocês depois que vocês lerem essa carta. O que eu queria falar está aqui, e vocês compreendem. Nós estamos nos quebrando pela causa do Evangelho. Nós estamos comendo serra, né, como a gente costuma dizer. Nós estamos entregando a nossa vida. E vocês estão aí, nas casinhas de vocês, confortáveis, receberam o Evangelho, receberam a palavra, e agora vocês dizem: não precisamos mais de vocês? E observe que Paulo, em momento nenhum aqui, está orientando ou obrigando ou constrangendo eles a lhe honrarem financeiramente, embora isso fosse digno. Mas Paulo estava querendo que eles reconhecessem a honra de quem os gerou pelo poder do Evangelho, para que por meio dessa honra eles pudessem dar continuidade à honra a que os homens de Deus que os sucederiam deveriam também receber. Meus irmãos, eu encerro com algumas aplicações e eu gostaria de lembrar aos irmãos, este evangelho que nós recebemos, ele é um evangelho que está marcado pelo sangue dos mártires, o sangue dos apóstolos. Graças a Deus, nós estamos num país onde nós ainda temos a liberdade de crer neste evangelho, de poder anunciar às pessoas que nós somos cristãos. Em alguns lugares e por algumas pessoas nós somos até benquistos por sermos cristãos. Não sabemos quanto tempo isso vai durar, mas nós ainda temos esse privilégio. E tudo isso que nós temos, e ainda que fosse com perseguição, mas tudo isso que nós temos é resultado de sangue, de pessoas que morreram, que passaram fortes e duras necessidades, que passaram pobreza, que precisavam de ofertas. Irmãos, o apóstolo Paulo era um homem que tinha dupla cidadania, era um poliglota. O apóstolo Paulo possivelmente era um homem rico, um homem de posses. Mas ele considera até a sua tradição farisaica, os seus recursos, o seu conforto. Ele diz que considerou tudo isso refúgio. Ele abriu mão e disse: isso aqui é lixo diante da glória que me é pregar o evangelho. E nós fomos alcançados hoje por causa de um homem como o apóstolo Paulo e tantos outros. E nós não queremos nos desgastar pela causa do evangelho? E nós não queremos nos sentir desconfortáveis pela causa do evangelho? Será que é mesmo o evangelho que nós recebemos? Porque o verdadeiro evangelho nos faz acordar para sermos imitadores de Paulo e dizermos: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Mas às vezes nós consideramos a nossa vida muito preciosa. Estamos tão ensimesmados que nós achamos que nos desgastar para vir para a igreja uma vez mais, para servir no ministério um pouco mais, para fazer alguma coisa para o Senhor, seja na igreja ou fora da igreja. Nós queremos apenas viver a nossa vida. A pergunta é: que diferença ou faz a sua vida? Qual a diferença entre a sua vida e a vida de um homem comum, um ímpio? Considere essas coisas, pois nós não fomos chamados para viver uma vida igual a que nós vivíamos outrora. Ou esse evangelho nos transforma, ou não é o evangelho verdadeiro. O evangelho que transforma nos faz desconsiderar
qualquer outra coisa, considerá-las não preciosas ao ponto de fazer a nossa vida girar em torno delas. Mas nós consideramos o Evangelho precioso. E todas as outras coisas são secundárias diante do Evangelho que nos tomou, que alcançou a nossa vida, que alcançou os nossos corações. Quando você sair amanhã para trabalhar, você não é uma pessoa que sai para trabalhar. Uma pessoa que sai para trabalhar é um homem comum. Amanhã você estará saindo em missão. A sua missão é dupla: viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Veja como isso muda o nosso dia, a nossa semana. Não importa se é de táxi, de ônibus, de Uber, andando. Você, ao sair amanhã, você é um soldado de Cristo. Você está saindo para uma guerra. Mas, pastor, eu vou trabalhar. Sim, trabalhe para a glória de Deus. Mas eu vou para a faculdade, eu não vou evangelizar. Faça o seu tempo na faculdade para a glória de Deus. E quando for oportuno, pregue o Evangelho. Fale de Jesus. E quando tiver necessidade de você dar um forte testemunho, dê o seu forte testemunho. Com a sua vida, primeiramente, e também com as suas palavras. Isso é viver em missão. Mas nós criamos meio que um dualismo na vida cristã. A gente acha que vida cristã é isso aqui. E amanhã é vida secular. A mesma coisa que os romanos fazem. Eles fazem o sagrado e o profano. Você lembra dessa história? Vai ter aqui a missa sagrada e lá fora a festa profana. Aí na igreja rezar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E lá fora é o Wesley Safadão. Aí a gente olha isso e critica, com toda razão. Mas não olhamos, às vezes, que nós fazemos isso também. Nós achamos que o único trabalho que é para a glória de Deus é o trabalho da igreja. E esquecemos que todo o nosso trabalho, toda a nossa vida é para a glória de Deus. Seja você o profissional que for, funcionário patrão, profissional liberal autônomo, qualquer coisa que você fizer, faça o melhor e faça para a glória de Deus. E quando as pessoas te elogiarem, lembre de anunciar o Evangelho de Cristo. A coisa mais simples do mundo. O irmão é barbeiro. E aí quando ele acaba de fazer o cabelo de alguém, aí a pessoa sai satisfeita e o barbeiro pode dizer: olha, eu fiz o melhor porque eu cortei o seu cabelo como se eu estivesse cortando os cabelos de Jesus. Quando você ensina uma criança, tem aqui os professores, você deve ensinar como se estivesse ensinando ao menino Jesus. Você já imaginou isso? Se você tivesse a oportunidade de ensinar ao menino Jesus, como você faria? Você não prepararia a melhor aula? As cozinheiras aqui, se você tivesse de servir um bolo para Jesus, como seria feito esse bolo? Se você tivesse que capinar um mato do quintal de Jesus, como você faria? Se você tivesse que vender um óculos, Anderson, para Jesus, você colocaria um bom óculos, não é verdade? Meus irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Agora você já imaginou, só para encerrar, se os cristãos, ditos cristãos deste país, vivessem essa cosmovisão de que tudo é para a glória de Deus, será que o percentual de cristãos que nós temos nesse país não seria capaz de promover a transformação social que esse país precisa? Isso significa, irmãos, que a nossa solução não está em Lula nem em Bolsonaro, nem no partido A ou no partido B. A solução está no Evangelho de Jesus. E quem tem o Evangelho de Jesus é a igreja. Nós somos a esperança deste país.
A igreja é a esperança deste país. Não confiei em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Apenas nós, cristãos verdadeiros, somos a solução para esse país. Porque nós temos a marca de Cristo, nós temos o Espírito Santo, nós temos o Evangelho que transforma os corações. Somos nós. Agora não adianta nós só pregarmos, se nós não vivermos. Se você não for o melhor marido do seu prédio ou da sua rua, de nada adianta você estar pregando, nem aqui no púlpito, a começar de mim. Se você não for a melhor esposa para o seu marido, o melhor pai para os seus filhos, para a glória de Deus, a melhor mãe, se você não for um bom vizinho, de nada adianta a pregação. O que Deus quer de nós é a nossa vida. Deus não quer de nós as nossas palavras apenas. As nossas palavras são parte, mas Deus nos quer por inteiro. Vivamos para a glória de Deus. Uma vida cristã séria, uma vida cristã que de fato nos faz até mesmo sentir os desconfortos de viver numa sociedade caída, mas que não nos faz abrir mão do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus levante uma igreja assim, que seja a partir de nós, a começar de nós e para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Senhor nosso Deus, quando nós lemos a Tua palavra e olhamos para o exemplo dos apóstolos, nosso coração é tomado de uma vergonha santa. Porque ainda que nós achemos que nos desgastamos, a verdade é que nós ainda não sofremos até o sangue, como muitos dos nossos irmãos no passado viveram e sofreram. Não que nós queiramos perseguição, nem que nós queiramos sofrer simplesmente por sofrer. Mas de fato, Senhor, a Tua palavra nos diz que quem procura salvar a sua vida, a perderá. Porém, quem a perder pela causa do Evangelho, esse a ganhará. Ó Deus, nós não queremos viver um evangelho camuflado. Nós não queremos, Senhor, viver um evangelho como se fôssemos agentes secretos. E também não queremos viver um falso evangelho, que só acontece nos nossos lábios, mas não rasgou ainda o nosso coração. Que tem muito a ver com as nossas palavras, mas que não tem nada a ver com as nossas atitudes. Ó Senhor, perdoa-nos quando não vivemos a vida cristã no seu âmago, no mais profundo. Perdoa-nos, Senhor, quando nós olhamos para os coríntios e dizemos, ó, como eles eram terríveis, e não conseguimos olhar para nós mesmos e percebemos que se nós estivéssemos naquela igreja, naquele momento, seríamos exortados com a mesma palavra. Vivemos confortavelmente e não aproveitamos esse conforto enquanto é tempo para vivermos a profundidade do verdadeiro Evangelho. Nesse momento, Senhor, enquanto estamos aqui e Te louvamos pelo espaço, pelo clima, pela liberdade, pela alegria, pelas janelas e portas abertas, mas nós sabemos que há irmãos que para cumprir esta ordenança no dia do Senhor precisam andar quilômetros, passando por meio de perseguição, risco de vida. Ó Deus, e quantos mesmos até não conseguem chegar aos locais, têm suas vidas ceifadas. Irmãos que precisam orar escondidos, cantar escondidos, ouvir a Tua palavra escondidos. E às vezes nós estamos aqui apelando para que os irmãos
venham para um culto de oração, apelando para que os irmãos frequentem os grupos pequenos, apelando para que os irmãos não faltem aos cultos, quando as coisas deveriam ser o nosso prazer, o caminho natural. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia também de mim. Tem misericórdia dos meus irmãos. Nós queremos, Deus, a partir de hoje, virar, Senhor. Virar para o lado correto. Queremos nos converter ao Senhor. Sermos transformados pela Tua palavra. Uma mudança de 180 graus. Também muda, Senhor, as nossas motivações, a fim de que sejamos encontrados fiéis pelo Senhor. Te peço a Tua bênção sobre o Teu povo. Dá-nos uma semana de paz e de muitas alegrias. Renova as nossas forças, as nossas esperanças. Nós te pedimos em nome de Jesus. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Desejo uma boa semana. Graça e paz a todos em nome de Jesus.